Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, estou às suas ordens, sejam todos bem-vindos. E aí, como você tem passado? Se você entrou nesse canal a primeira vez, eu ia te pedir o seguinte, eu ia pedir você para se inscrever. Se inscreva em nosso canal, não assista o nosso canal de clandestino, de agente 007, porque você não é, você é um escolhido de Deus e Deus está apontando para você. Então, se inscreve no nosso canal, principalmente se esse canal tem te dado argumentos para você aí, olha, se dedicar na Bíblia, se debruçar na Bíblia. Aqui nós apresentamos a interpretação do preterismo completo. Se você nunca ouviu falar sobre isso... Por que eu devo conhecer a escatologia consumada? Primeiro, porque a escatologia consumada é uma das principais visões interpretativas do Apocalipse, e estudar essa abordagem pode ajudar a ter uma compreensão mais abrangente e aprofundada do livro. Segundo, muitos materiais sobre o Apocalipse se concentram em visões mais populares, como o futurismo, tornando mais difícil encontrar informações sobre a escatologia verdadeira. Ter uma apostila específica sobre esse tema preenche essa lacuna. Terceiro, estudar a escatologia consumada ajuda a entender melhor como as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus Cristo e na história da Igreja primitiva. Quarto, a escatologia consumada enfatiza a soberania e o senhorio de Cristo, o que pode ajudar a fortalecer a fé e a confiança em Deus diante das incertezas e dificuldades do mundo atual. Se você é um estudioso da Bíblia ou simplesmente tem interesse no Apocalipse, a aquisição de uma apostila sobre a escatologia consumada oferece uma nova perspectiva sobre um livro que é frequentemente mal interpretado ou mal compreendido. Além disso, ajuda a enriquecer sua compreensão teológica e bíblica em geral. Você acabou de ouvir sobre 5 motivos para estudar a escatologia consumada. Se você deseja se aprimorar em diversos temas, temos várias apostilas disponíveis. Consulte hoje mesmo e adquira já a sua. Ao mergulhar nas profundezas da compreensão da ressurreição, uma complexa teia de interpretações e crenças emerge diante de nós. Como indivíduo de fé, anseio por desvendar os mistérios que cercam esse evento transcendental. A ressurreição, com sua promessa de renovação e vida após a morte, é um dos pilares fundamentais das crenças cristãs. Neste mergulho introspectivo, conduzirei uma análise cuidadosa dos versículos bíblicos e das diferentes perspectivas, com o objetivo de compreender se a ressurreição se manifestará em corpos terrestres, eternos e perfeitos, ou se há nuances mais profundas a serem consideradas. Então, abençoados, junte-se a mim nessa jornada de exploração, enquanto examinamos os textos sagrados e desvendamos os enigmas da ressurreição. É por isso que eu falo, vem para a graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Meus amados irmãos, minha família da fé, eleitos, predestinados para esta glória, receberem esse ministério, né? Porque esse é um tremendo de um ministério. O fato é, meus irmãos, que muitos cristãos acreditam que a ressurreição é um fenômeno terreno, no qual os mortos ressuscitam como corpos terrestres, eternos e perfeitos. E um versículo usado por eles para apoiar essa ideia é Romanos capítulo 8, versículo 11. Ao ler esse versículo, qual a primeira ideia que nos vem à mente? Que aqui está se falando da ressurreição e que essa ressurreição será em um corpo terrestre. Veja bem, mas se habita em vós o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus, também vivificará o quê? Os vossos corpos mortais. Então, ao ler esse versículo, a primeira coisa que nos vem em mente é isso. Então, geralmente, lá no sistema religioso, eles pegam esse versículo e eles linkam com outro versículo, que é Jó, capítulo 19, versículo 25 ao 26, que diz aí, olha, quanto a mim, eu sei que meu Redentor vive, e por fim, ele se firmará na terra, mesmo depois que minha pele for destruída, ou seja, morrer.
ainda da minha carne verei a Deus. Então, com certeza, você vai afirmar que a ressurreição pode ser no corpo terrestre. Ainda mais quando Romanos capítulo 8, versículo 11 e Jó capítulo 19, que nós lemos agora, são frequentemente interpretados à luz de Ezequiel capítulo 37, do verso 1 ao 14, que é a profecia sobre o Vale dos Ossos Secos, e vocês devem conhecer essa passagem. Assim, o sistema religioso faz para sugerir que os filhos de Deus ressuscitados receberão corpos terrestres, eternos e glorificados na ressurreição. Vamos ver Ezequiel capítulo 37. Aqui o profeta tem uma visão de um vale dos ossos secos. Deus, então, emite o seguinte comando ao profeta nos versículos 4 ao 6. Profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei entrar em você o fôlego e vocês voltarão à vida. Porém, tem tendões em ti e farei vir carne sobre ti e te cobrirei com pele. Eu colocarei fôlego em você e você voltará à vida. Ezequiel faz o que lhe é dito. E os ossos, o que acontece? Ganham carne e ganham vida. Então, ao lermos esta passagem, nós somos tentados a acreditar que a ressurreição bíblica dos santos que partiram, eles receberão corpos terrestres, eternos e glorificados. Irmãos, agora pensemos bem nestes versículos que nós lemos em Romanos, em Jó e em Ezequiel. Ele não deixa claro que a ressurreição é corpórea. Ela sugere, ela não afirma, irmãos. Então eu também posso pensar que isso pode ser diferente, sim ou não? Que pode ser corpos celestes ou espirituais. Então eu formulei para vocês e sugeri duas interpretações possíveis. Veja, a primeira é: a ressurreição envolve os mortos assumindo seus corpos, os seus antigos corpos terrenos. É a primeira. A segunda é: a ressurreição traz novos corpos para substituir os antigos e corpos celestiais, não terrenos. Então a primeira interpretação de que os mortos são revividos para assumir novamente sua velha carne é improvável, abençoados, e eu vou explicar isso para vocês. Quando as pessoas morrem, seus corpos se desintegram e as moléculas de seus cadáveres passam o quê? A compor os corpos de outras pessoas vivas. Irmãos, quando as pessoas morrem, seus corpos começam a se decompor, é um processo natural. É um processo de decomposição e é causado por bactérias e outros micróbios que quebram as células e tecidos do corpo. As moléculas que compõem os corpos das pessoas mortas, atenção, são então liberadas no ambiente e podem ser absorvidas por outros seres vivos, incluindo plantas, animais e outros humanos. Então, para todos que respiram, olha, se você respira, você pode estar aí absorvendo moléculas, né, de coisas mortas ou até mesmo de pessoas. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, essa semana deu uma ventania que eu falei: ei, essa aí é corpos para tudo quanto é lado. Então, abençoado, olhando nesta ótica, a ressurreição não pode ser apenas uma simples ressuscitação ou renascimento do antigo corpo mortal, pois os minúsculos componentes desse corpo, mais tarde, se tornaram o quê? Parte de outras pessoas, que também morreram com essas mesmas moléculas. No entanto, a decomposição dos corpos após a morte levanta problemas com a interpretação de que a ressurreição será através de corpo mortal, desse corpo. Se os corpos terrenos são compostos dos mesmos materiais que são reciclados na natureza. Então, nos resta uma pergunta: como poderiam então esses corpos, que eles pregam que serão corpos mortais, ser incorruptíveis? Não é verdade? Então nos resta o quê? A segunda interpretação, que ela parece ser mais viável, com os ressuscitados recebendo o quê? Corpos completamente novos. Porém, irmãos, a questão é se esses novos corpos seriam terrestres
ou celestiais. A análise de versículos como Romanos capítulo 8, Jó capítulo 19 e Ezequiel do Vale dos Ossos Secos não esclarece essa questão, tá? Passagens como Isaías 65, versículo 20, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 35 ao 50, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e Efésios capítulo 2, versículo 5 e 6 respondem a estas perguntas, tá? Depois vocês leiam esses textos, tá, abençoado? Eu vou deixar aí para vocês aparecendo somente 2 Coríntios e Efésios, tá? Para que vocês vejam aí, para acompanhar o nosso raciocínio. Então, meus queridos, a ressurreição parece ser mais uma ressurreição espiritual do que corpórea. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2, a carta do apóstolo João, também sugere uma ressurreição não terrena. Está aí, ó, 1 João 3, 2, diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Porque se fosse no corpo, com certeza João falaria que sim, já foi manifestado o que nós seremos. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Meus queridos, João foi um dos discípulos de Jesus que viram sua ressurreição corpórea, não é verdade? Eles viram, comeram e tocaram em Jesus após a sua ressurreição. E os discípulos sabiam exatamente que tipo de corpo ou forma Jesus tinha, que era igual ao que tinha antes quando estava em vida. Era o mesmo corpo. Se João não sabe que tipo de corpo os santos teriam depois da ressurreição, isso implica que não se esperava que os corpos ressurretos dos santos fossem o mesmo corpo que Jesus teve depois de sua ressurreição e antes de sua ascensão. Pois se fosse de forma corpórea, irmãos, fatalmente os discípulos teriam sido mais claros em suas abordagens no Novo Testamento, que não é o caso, e pelo contrário, tudo o que encontramos nestas passagens são relatos apontando para um corpo diferente do corpo de Jesus, o que pode indicar uma ressurreição celestial. Vamos agora analisar uma profecia do Antigo Testamento que vai nos dar mais bases, porque a ressurreição não pode ser uma ressurreição de corpos terrestres, eternos e perfeitos, à luz de Isaías 65, capítulo 65, versículo 20. Diz o texto: Nunca mais haverá nela uma criança que viva apenas alguns dias. Aquele que morrer aos 100 anos será considerado um mero jovem. Olha a evolução aí. Aquele que não chegar a 100 será considerado amaldiçoado. Embora Isaías capítulo 65 seja uma profecia cumprida na reconstrução de Jerusalém e no retorno dos judeus do exílio na Babilônia no século VI a.C., este capítulo, como muitos de Isaías, é tipológico das realidades do Novo Testamento. Em Isaías 65:17, ele olha para a Nova Jerusalém com as palavras: Eis que criarei novos céus e uma nova terra. Embora essa passagem aí esteja denotando o retorno dos judeus do exílio lá no século VI a.C., esta Nova Jerusalém sugere e aponta tipologicamente para a Nova Jerusalém, de Apocalipse capítulos 21 e 22, que começa com uma expressão quase idêntica. Olha aí, Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Então, vi novo céu e uma nova terra. Está até os dois juntos aí, né? Curiosamente, na descrição de Isaías da Nova Jerusalém, ele indica explicitamente que ainda haverá morte física. Ali está aparecendo para vocês, deixa aí Isaías 65:20. Aqui, o profeta dá a entender que na Nova Jerusalém ainda haverá morte física, uma noção que está em desacordo com a ressurreição de corpos terrestres eternos no fim dos tempos. E isso, inclusive, contraria também Eclesiastes, quando diz que geração vai, geração vem e a terra permanece para sempre, né? O fato é que a ressurreição é um fenômeno celestial de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35 a 50, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6.
Se a ressurreição não é uma ressurreição de corpos terrestres incorruptíveis, então talvez seja uma ressurreição de corpos celestes glorificados, incorruptíveis e eternos? Fica aí uma pergunta. Essa ideia, então, é sugerida em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Acompanhe comigo. Ora, sabemos que se for destruída a tenda terrestre em que vivemos, o nosso corpo terreno, temos parte de Deus, de um edifício, uma casa eterna no céu, nosso corpo celestial, não construídos por mãos humanas, porque quando estivermos vestidos, não seremos encontrados nus. Irmãos, esse grifo aí foi meu, tá? Esse que está aí entre chaves. As tendas são alojamentos temporários. Assim, a tenda terrestre aí de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, é contrastada com a casa eterna no céu. Esse contraste parece simbolizar a natureza temporária ou mortal do corpo humano, uma tenda terrena, versus a natureza duradoura ou eterna do corpo celestial, casa eterna no céu. A noção de que se esperava que a ressurreição fosse um evento celestial com corpos celestes fica ainda mais explícita em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 35. Vamos ler? Vamos lá. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E com que tipo de corpo eles vêm? Seu idiota, aquilo que você semeia não ganha vida, a menos que morra. Olha aí. E aquilo que você semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas um simples grão, talvez de trigo ou de outra coisa. Mas Deus dá a ela um corpo como Ele deseja, e a cada uma das sementes um corpo próprio. Nem toda a carne é a mesma carne, mas há uma carne de homens, e outra carne de animais, e outra carne de aves, e outra de peixes. Existem também corpos celestes, olha a diferença que Paulo faz, e corpos terrestres. Mas a glória dos celestiais é uma, e a glória dos terrestres é outra. Irmão, está muito claro. Há uma glória do sol, outra glória da lua, e outra glória das estrelas. Pois estrela difere de estrela em glória. Assim também é a ressurreição dos mortos. É semeado um corpo perecível, é ressuscitado um corpo imperecível. Olha aí. É semeado em desonra, é ressuscitado em glória. É semeado em fraqueza, é ressuscitado em poder. É semeado ao corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se existe um corpo natural, olha aí, também existe um corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão tornou-se um espírito vivificante. Porém, o espiritual não é o primeiro, mas o natural. Então, o espiritual, o primeiro homem é da terra, terreno, e o segundo homem é do céu. Como é o terreno, também são aqueles que são terrenos. E como é o celestial, assim também são os que são celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, também traremos a imagem do celestial. Ora, digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o perecível herda o imperecível. E isso, irmãos, se misturando àquela analogia que nós fizemos sobre as moléculas, né, sobre que nós respiramos hoje no ar, partículas e que foram de outros corpos, se formos entender isto, né, desta forma, seria muito inviável essa ressurreição de corpos. E 1 Coríntios capítulo 15, Paulo é muito claro. Por isso que ele pergunta, né, no versículo 35, como ressuscitam os mortos? E com que tipo de corpo eles vêm? Paulo, então, responde mencionando os diferentes tipos de carne que existem, antes de mencionar a existência de corpos celestiais. Esses corpos celestiais são a resposta à pergunta original de Paulo: como ressuscitam os mortos? E com que tipo de corpo eles vêm? Paulo, então, deixa mais claro que os santos recebem esses corpos celestiais na ressurreição, no verso 49.
Está aí, olha. Assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Paulo esclarece o fato de que durante a ressurreição, os santos deveriam ascender ao céu para receber corpos celestiais glorificados e não permanecer na terra com corpos corporais incorruptíveis, como muitas vezes se supõe erroneamente o sistema religioso futurista. A noção dessa transformação de corpo terrestre para um corpo celestial é vista em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Como falado anteriormente, também está implícita em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47, onde diz literalmente, olha, o primeiro homem, Adão, era da terra, feito de pó. O segundo homem, Cristo, do céu. Quando lido no grego, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47, irmãos, está dizendo que assim como o primeiro homem, Adão, foi feito do pó da terra de Gênesis capítulo 2, versículo 7. O segundo homem, Cristo, e por extensão, os dignos ressuscitados, é feito de material ou componentes materiais do céu e não da terra. Assim como em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47, também implica que há uma transformação, porém com um novo corpo no céu feito de substância do céu. Assim como os espíritos são vestidos com um corpo terreno, feito de pó ou material da terra. Como é claro isso, né? O fato de que os santos são ressuscitados para o céu é repetido lá em Efésios capítulo 2, versículo 5 e 6. Vamos ler? Diz o texto. E quando estávamos mortos em nossas transgressões, Jesus nos deu vida juntamente com Cristo e nos ressuscitou com Ele. E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, observe que Efésios capítulo 2, versículo 6 usa a frase nos ressuscitou com Ele. Esta frase denota a ressurreição. Efésios 2,6 continua dizendo que depois da ressurreição, os santos serão assentados com Cristo no céu. O fato de que os santos seriam ressuscitados para residir no céu na ressurreição é, creio eu, ilustrado com a ressurreição de Cristo e subsequente ascensão ao céu de Atos capítulo 1, bem como a ressurreição e subsequente ascensão das duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, versículo 11 e 12, tá? A existência continuada dos santos no céu, na ressurreição é, creio eu, também implícita em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Diz o texto: depois disso, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, esse ar mencionado neste verso pode se referir ao céu, devido ao contexto da ressurreição. Assim, quando se diz que os santos encontram com o Senhor no ar, isso parece denotar a presença deles com o Senhor aonde? No céu. Os cristãos do sistema religioso acreditam que esta profecia é sobre o arrebatamento, que precederia a ressurreição corporal e terrena dos santos. No entanto, acredito que a última frase deste verso 17 da primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 4 argumenta contra essa ideia, quando diz o quê? E assim estaremos no ar com o Senhor para sempre. Então, a segunda parte desse texto, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, a segunda parte, indica o seu contexto. Porque se for no ar, como uma nuvem, a segunda parte diz que é para sempre, então, será que os filhos de Deus ficarão nas nuvens e não irão ao céu? Faço essa pergunta e com certeza essa conta não vai fechar. Bom, meus amados irmãos, essas
e outras perguntas serão respondidas na segunda parte desta mensagem, onde abordaremos e mostraremos que há várias profecias bíblicas, atenção, no Antigo Testamento que mostram que a ressurreição já ocorreu historicamente. E eu vou mostrar esses versículos na segunda parte. E como isso, atenção, e como isso vai confrontar o sistema religioso. Aguardem, abençoados, aguardem. Nós veremos também mais passagens que se contrapõem à interpretação corpórea da ressurreição. Vocês verão que o nosso posicionamento se encaixa mais perfeitamente dentro da visão das tradições judaicas sobre a ressurreição. Vocês vão ver que nós estamos alinhados. Nós vamos mostrar também que os livros apócrifos apoiam a ideia da ressurreição espiritual. Eu também vou mostrar textos em que os discípulos afirmam que a ressurreição ocorreria no céu. E eu vou usar a própria ressurreição corpórea de Cristo para rebater o futurismo que insiste em dizer que a ressurreição é corpórea. Ok, abençoados? Tudo isso na segunda parte dessa mensagem. Então eu quero te pedir, não percam as próximas mensagens aqui deste canal. André, e o que nós vimos nesta mensagem? Bom, abençoado, no contexto das crenças cristãs sobre a ressurreição, muitos acreditam que os mortos ressuscitarão em corpos terrestres, eternos e perfeitos. Esta crença encontra respaldo, como eu mostrei para vocês, em passagens bíblicas como Romanos capítulo 8, versículo 11 e Jó capítulo 19, versículo 25 e 26. A análise destes versículos sugere uma ressurreição corpórea. No entanto, meus irmãos, eu mostrei que há nuances e possíveis interpretações a serem consideradas. Não é loucura. Pode-se questionar se os corpos dos ressuscitados seriam os mesmos corpos terrenos ou algo diferente. Mostrei que a decomposição dos corpos e a continuidade molecular geram desafios para a interpretação de uma ressurreição corpórea, porque tudo hoje está misturado. Veja quanto tempo tem a Terra, 4 bilhões de anos. Imagina, você deve ter respirado aí moléculas de outras gerações. Então isso dificulta, gera desafio para eles. Então existem duas abordagens possíveis, eu mostrei isso nessa mensagem. Os mortos assumindo seus corpos anteriores ou recebendo novos corpos. Apoiei que a segunda alternativa parece mais viável, mas surge a pergunta sobre a natureza desses novos corpos, terrestres ou celestiais. E aí, irmãos, se deu toda essa explanação que nós fizemos em explicar a vocês o nosso pensamento, posição e interpretação preterista completa. Bom, abençoados, eu vou ficando por aqui, lembrando mais uma vez que essa mensagem ela está na apostila número 14, tá? Se você se interessou por esta mensagem, adquira hoje mesmo, tá legal? Você vai estar adquirindo um rico material e com certeza, abençoado, esse material nós não encontramos, infelizmente, nas livrarias evangélicas. Tá bom, abençoados? Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela companhia. Não se esqueçam de deixar o seu like, comentem à vontade e, se for o caso, para acompanhar a segunda parte, se inscreva neste canal. Ok? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. As apostilas sobre os assuntos em graça são um recurso indispensável para todos aqueles que desejam aprofundar seus estudos na tradição bíblica. Elas apresentam de maneira clara e objetiva as principais ideias e conceitos dessa interpretação textual contemporânea, abordando desde as origens históricas até as aplicações práticas em nossos dias. Com as apostilas, você terá em mãos um material completo e de qualidade, que irá enriquecer sua compreensão sobre a relação entre Antigo e Novo Testamento, a ressurreição dos mortos, a destruição do Templo de Jerusalém e muito mais. Não perca a oportunidade de adquirir esse valioso recurso e aprimorar seus estudos bíblicos. Adquira a sua agora mesmo.
Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.